Hoje eu vou te ensinar 6 funções bem interessantes aqui dentro do Excel e ainda vou te passar um desafio que eu quero ver quem vai conseguir realizar. Esse desafio vai ter relação com essas funções também que eu vou passar. E claro, você pode utilizar uma outra. Então, vamos embora. Bom, vamos imaginar o primeiro cenário aqui, ó. Você tem um código e você quer remover alguma coisa aqui, você quer, digamos, pegar este código, né, algum pedaço. Vamos dizer que eu queira pegar aqui esse AB desse código. O que eu poderia fazer, né? Que função eu vou pegar aqui? Que função que eu vou utilizar? Nesse caso, eu posso utilizar a função esquerda. Então, vamos lá. Ó. Função, né? Sinal de igual, esquerda. Aí ele vai perguntar que texto que eu vou pegar. Beleza. Eu vou selecionar esse texto. Ponto e vírgula, aí ele pergunta a quantidade de caracteres que eu quero pegar deste texto. Lembrando que a gente está contando da esquerda para a direita. Eu quero só as letras, tá? Só o alfabeto ali. Então, vamos pegar só 2 caracteres, que é esse caso aqui, ó, 2 caracteres. Beleza. Então, olha aqui, eu tenho um A e o B aqui, beleza comigo, né? Eu poderia também agora querer pegar só o numeral. Neste caso, o numeral está contando ali a partir lá do 1, né, que é o terceiro caractere. Então, vamos ver como que a gente pegaria esse numeral. Então, a gente vai utilizar a função. Pensa aí comigo, que função? A gente utilizou a esquerda, agora a gente quer pegar o numeral. A gente vai utilizar a função direita, tá? Então, ó, função direita aqui de novo, ele vai buscar no mesmo texto. Pegou o mesmo texto, aí ele vai falar quantos caracteres você quer. Aí você vai falar o quê? Você vai pegar o A, B, 1, 2, 3 ou não. Na verdade, você vai fazer o contrário. Você vai pegar o 3, 2, 1. Então, você está contando da esquerda para a direita. Então, é o 3, é o 2 e é o 1. Então, são 3 caracteres. Legal. Pronto. Então, a gente conseguiu o que a gente queria aqui, né? A gente pegou aqui o código inicial aqui, desse caso, e também a gente conseguiu pegar o outro código, tá? Então, a gente tem mais funções que poderiam ter feito isso também. Vamos testar uma outra coisa aqui, ó. Por exemplo, função aqui, né, sinal de igual, a gente vai utilizar a função extrair, ó, texto, tá? Extrair texto. Aí ele vai dizer, você vai extrair o que aqui? Bom, eu quero extrair este texto aqui, beleza? E aí vamos pegar aquele cenário então, que a gente quer extrair só o AB. Então, ó, ponto e vírgula, qual é o número inicial, né? O caractere inicial está em qual posição? Ele está na posição 1, porque eu quero o A, que está lá no primeirão. E aí, ponto e vírgula, qual a quantidade de caracteres que eu quero pegar contando a partir do 1, então? Eu quero pegar 2 caracteres, eu quero pegar só o AB mesmo, tá? Então, eu fecho aqui. Beleza, peguei o mesmíssimo resultado, né? Consegui o mesmíssimo resultado com uma outra função. Então, dá para a gente fazer a mesma coisa aqui para pegar o 1, 2, 3. Então, extrair texto ali, ó, extrair texto, esse é o texto, beleza, ponto inicial, só que agora a gente quer pegar o 1, 2, 3, então a gente vai contar a partir do 3, né? O caractere 3 lá, que é o 1. E aí, ponto e vírgula, o número de caracteres que a gente quer são 3 também. Fechou aqui, beleza. Então, a gente obteve o mesmo resultado com funções diferentes, tá? Então, esse é o ponto. Você tem funções diferentes, você consegue a mesma coisa, mas às vezes em um cenário específico, determinada função é melhor do que outra. Então, agora vamos fazer uma outra coisa que pode ser interessante para você saber também, ó. Vamos imaginar que a gente tem um cenário, nomes e sobrenomes em colunas diferentes, e a gente quer unir isso daqui. Será que a gente consegue com uma função? Ó? Vamos colocar sinal de igual. Será que tem a função juntar? Não tem, né? Mas a gente tem a função, ó, concatenar. A concatenar grande ali, ela é mais antiga, tá? Então, ela vai saindo de linha aos poucos aí. A concat é mais nova. Então, vamos testar ela, ó. Concat, aí ele vai me pedir aqui, texto 1 é esse aqui, ponto e vírgula, qual é o texto 2? Ah, o texto 2 é esse daqui. Então, beleza, eu vou colocar aqui, ó, o parênteses para a gente fechar. E pronto, ele uniu, só que ele uniu tudo junto, né? Como que eu poderia unir separadamente, né? O que eu poderia fazer? Bom, digamos que eu tivesse isso daqui, ó, por exemplo, eu estou aqui com a função, eu posso colocar um aspas aqui, um espaço, outro aspas e ponto e vírgula aqui. Pronto, agora ele vai unir simplesmente ali todos os nomes, ó, se eu pegar aqui, ele vai unindo com um sinal com um espaço ali entre eles, certo? Então já funcionou legal aqui. Mas tem outras formas de se fazer também. Nesse caso aqui, por exemplo, eu digitei isso daqui, né?
Mas vamos pensar que eu estivesse ali com um espaço, vamos ver se eu consigo, ó. Se eu selecionar esse daqui, ó, uma célula vazia, vamos ver o que que ele vai fazer, ó. Ele deixou tudo junto. Agora, se eu pego essa célula vazia aqui, ó, e eu coloco um espaço nela, pronto, ele deu um espaço ali. Então, se eu pego, eu vou fixar agora essa função, né? Essa função não, eu vou fixar essa célula vazia, e aí a gente vai tentar arrastar, ó. Então, eu venho aqui, arrasto para baixo, pronto, ele fez o mesmo papel, certo? Então, eu poderia colocar aqui, ao invés de um espaço, se eu quisesse, colocar um hífen, por exemplo. Tá? Então, ele separou aqui com um hífen também. Então, você está entendendo que você consegue unir nomes, né? Da mesma forma, a gente consegue fazer com uma outra função. Você consegue ter o mesmo resultado. Vou te dar um exemplo aqui, ó, sinal de igual, função unir texto. Aí ele vai perguntar qual é o delimitador. De novo, você tem duas opções para colocar de delimitador. Você pode escrever na forma de texto. Se você for escrever, você precisa colocar aspas. Ó, então, aspas, espaço, aspas. Esse é o seu delimitador, é o espaço, ponto e vírgula. E aí, vai ignorar células vazias? Beleza, vamos ignorar as células vazias aí. Ponto e vírgula. Aí ele vai falar qual é o texto 1. Texto 1 é esse daqui. E qual é o texto 2? Texto 2 é este daqui, e você poderia colocar mais textos aí, tá? Fecho aqui de novo, mesma coisa funcionou, olha aí, tá? Então, você está tendo o mesmo resultado com funções distintas, mas muitas vezes uma função não vai conseguir resolver o que outra consegue, então tudo depende do cenário. E da mesma forma aqui, ó, estou falando aqui que isso aqui a gente colocou na forma de texto, posso apagar aqui e colocar isto daqui, ó, tá? Então, eu venho, fixo, e beleza, coloquei o hífen, jogo aqui para baixo, o hífen está em todos. Tirei o hífen, coloquei um espaço, vai ficar o espaço em todos. Tirei o espaço, coloquei a barra, vai ficar uma barra em todos. Enfim, então você consegue fazer as mudanças aí, utilizando aí duas fórmulas diferentes, duas funções diferentes, tá? Agora vamos brincar mais um pouquinho aqui. Digamos que eu tenha isso daqui, né? Esse AB, esse padrão de código, e eu quero mudar esse padrão de código, né? Digamos que o padrão está AB e eu quero ir para XYZ, por exemplo. Então, eu vou adicionar uma letra e ainda não vai ser mais AB, vai ser XY e Z. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode utilizar, neste caso, a função substituir. Eu venho aqui, coloco qual é o texto que a gente vai mexer, né? Ponto e vírgula, aí ele pergunta qual é o texto antigo, o texto que você vai remover. No nosso caso aqui, ó, é o AB. E aí eu vou, aperto ponto e vírgula, e o novo texto? Bom, o novo texto eu quero o XYZ. Tenho duas opções, posso escrever, ó, abro aspas, XYZ. E aí ele vai perguntar, número de instância? Não precisa mexer nisso, ela é opcional, então neste caso fechamos, tá? Então você pode vir arrastar aqui, ó, e pronto, ele fez a mudança para você em todos eles. Da mesma forma, se eu tivesse aqui com o XYZ aqui, ó, XYZ, e eu tivesse mudado aqui, ó, vamos mudar o número aqui, só para ficar outra coisa, ABC, ó, pronto. Aí eu venho aqui, ó, ao invés de eu colocar em texto, eu venho e seleciono o que eu quero estar nesta célula aqui. Aperto o Enter, e aí ele coloca ABC. Se eu arrastar para baixo, vai dar erro, porque ele vai arrastar ela também, ó. Tá vendo? Tá dando erro. Então, eu tenho que fixar. F4 aqui. Aperto o Enter, fixou, coluna e linha. Pronto, agora eu consigo trazer para cá aqui. Beleza, ficou o novo padrão. Então, se eu mudar o padrão aqui, ó, por exemplo, XYZ, ele muda ali para mim também. Então, fica mais fácil, né? Então, eu seleciono, deixo numa célula. Se um dia eu quiser mudar o padrão, tá aí, só mudo a célula, sabe? Então, por exemplo, PAD mudou o padrão aqui, beleza? Então, mais uma dica legal aí para você. Porém, isso nem sempre vai funcionar para todas as situações. E eu vou te mostrar agora uma outra situação. Olha esse exemplo aqui. Você está vendo que agora os códigos são diferentes, então não tem um padrão, não é toda vez é ABC em cada um deles, ABC e só muda o número. Tem uma mudança maior aqui, né? Então, como que a gente vai mudar? Bom, aqui a gente vai utilizar uma outra função. A gente vai entrar com a função mudar mesmo, tá? Então, a gente vai vir com o texto antigo, ponto e vírgula. E qual é o número inicial aqui que a gente vai mudar? O número inicial que a gente vai mudar é lá o 1 mesmo, tá? Então, número de caracteres também. A gente vai mudar 3 caracteres. CAM, que é o que a gente deseja.
Ponto e vírgula, qual é o novo texto? Você pode escrever, sempre entre aspas, ou você pode simplesmente clicar aqui. Vamos supor que eu queira escrever, por exemplo, ó, vou escrever e vou colocar que o novo código vai ser padrão, ó, palavra padrão mesmo. Fecho aqui e beleza, vai ficar agora padrão em tudo, ó. Padrão, todo esse número, tá? Porque eu digitei exatamente em texto o código. Mas eu posso simplesmente arrancar ele daqui do texto, ó, e selecionar a célula. E aí eu simplesmente fixo a célula com o F4. E beleza, tá fechado ali, ó. Se eu dou 2 cliques, ele faz isso em todos. Se eu venho aqui e mudo, de repente, o novo prefixo, ele vai ficar gel. Pronto, ele muda o prefixo de todos ali, porque eu mudei. Então, neste caso, você está vendo que o que vai funcionar melhor é a função mudar e não a função simplesmente substituir. Então, situações diferentes muitas vezes necessitam de funções diferentes. Agora, vou te passar um desafio que eu quero ver se você vai resolver. Eu estou com essa quantidade de telefones aqui. E eles foram preenchidos colocando os parênteses, tanto de um lado quanto do outro, colocando um espaço a mais aqui e ainda colocando um hífen. Só que para o software que eu vou utilizar, eu preciso que eles estejam somente números. O software está pegando daqui, ele está dando erro. E aí, como é que eu faço para deixar exatamente assim, ó? Como é que eu deixo todos os números, retiro tudo que foi digitado aí? Então, tá aí o desafio para você, divirta-se, tenta resolver. As funções que eu utilizei hoje, elas podem ser muito úteis nessa situação aí, pode ser resolvido de diferentes formas. Então, divirta-se, deixa aí nos comentários se você conseguiu e depois acompanhe o próximo vídeo, porque eu vou trazer a resposta, vou trazer as formas de se fazer isso. Gostou desse vídeo? Então curte, se inscreve no canal, marca o sininho e compartilha com quem pode se beneficiar.